Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes da gente começar, eu vou fazer a indicação de um livro que já apareceu aqui em vídeos anteriores e que vai ser muito pertinente para isso que a gente vai tratar aqui, tudo bem? O livro As Últimas Coisas, do George Eldon. É um livro que vai tratar especificamente de escatologia. E para isso que a gente vai tratar super pertinente, tudo bem? Vou fazer uma pergunta. Qual é a nossa esperança? Grava essa pergunta, porque a gente vai tratar, esse é o alvo daquilo que a gente vai conversar aqui, daquilo que a gente vai meditar e daquilo que a gente vai orar. Bem? Provavelmente você já sabe que existem visões escatológicas distintas. Dentro do meio cristão, em outros segmentos religiosos não tem isso não. Mas no meio cristão tem muita divergência sobre isso. São basicamente 4 visões. Tem as suas variações ali, mas basicamente 4, tudo bem? E por que é importante a gente saber isso? O que isso tem a ver com a esperança? Porque visões escatológicas distintas vão trazer percepções de esperança distintas. Eles vão propor esperanças distintas. Agora, eis aí uma dificuldade, porque se trazem, se cada uma propõe esperanças distintas, qual deveria ser a nossa esperança? Qual é o grande questionamento? É que é o seguinte, irmãos. A esperança que não falha é a esperança estabelecida por Deus. A esperança que Deus não estabeleceu, ele não tem responsabilidade sobre isso. Logo, é frustração. E a gente precisa saber qual é a esperança bíblica, o que está estabelecido por Deus para nós, tudo bem? No livro As Últimas Coisas, o George Eldon trata um pouco sobre uma visão escatológica que é muito difundida no Brasil e que traz coisas que não são bíblicas, É a visão chamada pré-tribulacionismo, provavelmente você conhece. É a visão que diz que a igreja será arrebatada e tirada da terra, entre outras coisas, antes da grande tribulação, O pré-tribulacionismo traz muitos erros de interpretação e propõe esperança diferente do que a esperança bíblica, Obviamente que aqui o foco é a esperança bíblica. Então a gente não vai tratar tanto assim sobre a teologia pré-tribulacionista, tudo bem? Mas a gente vai tratar um pouquinho para a gente perceber o quanto isso pode ser prejudicial à nossa fé, tudo bem? O pré-tribulacionismo propõe o arrebatamento secreto da igreja. A igreja simplesmente vai desaparecer no piscar de olhos. Deus tem 2 agendas distintas. Ele vai tratar Israel e vai tratar os crentes das nações, ou a igreja, de forma distinta. São propostas diferentes de Deus para cada um deles, O Espírito Santo será tirado da terra. E a esperança da igreja seria o arrebatamento. Bem? Bom, vamos observar um pouquinho mais, uma passada bem rápida sobre isso, também. Vamos fazer uma análise curta de 3 desses 4 pontos que eu tratei aqui e vamos analisar um pouco mais um desses 4 pontos, também. Primeiro, não existe lugar nenhum da Bíblia escrito que o arrebatamento será secreto. Bem? Não tem lugar nenhum, não tem texto nenhum que diga isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz que o arrebatamento será o som da última trombeta. A última trombeta a ser tocada pelo anjo só aparece em Apocalipse 11. Então, isso já está, a grande tribulação já está correndo há bastante tempo. Não existe texto nenhum dizendo que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Não tem lugar nenhum. Deus ter 2 agendas, uma agenda diferente para Israel e uma agenda diferente para a igreja, é contrário ao que diz Romanos 11, que os gentios foram enxertados na oliveira, ou seja, um povo só. E Efésios capítulo 2, verso 14, diz que Cristo rompeu o muro de separação, agora não tem mais separação, e fez dos 2 povos um só. Então não faz muito sentido Deus ter 2 agendas, sendo que Cristo fez de 2 povos um. Então só deveria ter uma agenda, que é o que mostra Romanos 11 e Efésios 2. Eu não vou entrar muito nos textos, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas já são suficientes para a gente entender que isso não faz muito sentido.
Então, não tem dois povos, tem um. E o objetivo aqui é tratar sobre a esperança, né? E é importante a gente entender qual deve ser a nossa esperança, tudo bem? E aí, vamos lá. Não tem texto nenhum dizendo que a nossa esperança é o arrebatamento. Por quê? Porque a nossa esperança não é sair. Vamos olhar isso um pouquinho mais calmo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: De maneira nenhuma dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo aqui propõe? O que é esperança? O que deveria ser esperado pelos crentes? A manifestação de Jesus Cristo, tudo bem? 1 João, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual deveria ser a nossa esperança, então? Os dois textos aqui mostram. A nossa esperança é a manifestação do Rei. Não tem texto dizendo que a nossa esperança é arrebatamento. O pré-tribulacionismo, ele trouxe uma esperança que Deus não estabeleceu. A esperança da igreja, na verdade, deve ser que o Rei se manifeste. E no texto que a gente leu de 1 João capítulo 2, diz que quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos como filhos de Deus. Qual é a esperança? É que Cristo se manifeste e com ele nós sejamos manifestos como filhos de Deus. É isso que a criação aguarda. Como é que vai ser isso, essa manifestação? Bom, vamos ler só um pouquinho sobre isso. Apocalipse 19, versículos do 11 ao 14, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Essa deve ser a nossa esperança. Ele descer. E assim como nós já vimos todas as coisas, assim como a gente vê a criação de Deus, né? A gente conseguir vê-lo sendo manifesto como Filho de Deus, como Rei de toda a terra. A esperança da igreja nunca foi sair daqui. A esperança da igreja nunca deveria ser sair, deveria ser ele vir. Porque essa esperança é estabelecida por Deus. E quem espera ele se manifestar e ele manifestar a igreja consigo, purifica-se a si mesmo. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. A esperança que não falha é aquela que você estabeleceu. Essa deve ser a nossa esperança. Nós não seremos frustrados de forma nenhuma se tivermos como esperança aquilo que você disse que deve ser a nossa esperança. Nos ajude, Senhor, a limpar os nossos corações daquilo que você não disse e manter nossos corações na esperança daquilo que você disse. O Rei virá, se manifestará, e com ele serão manifestos os filhos de Deus. É isso que a criação aguarda, a manifestação dos filhos de Deus. Nos ajude, Senhor, que o nosso clamor não seja sair, mas que seja o Rei vir.
o Espírito e a noiva devem ter um clamor: vem, Senhor. Não é nos tire, Senhor, é vem, Senhor. Esse é o clamor que o Espírito comunica à noiva e a noiva concorda com o Espírito. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa deve ser nossa esperança, Senhor. Nos ajude a colocar isso em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua.